E Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 12 ao 14. Amém? Amém. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Só até aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso, mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Amado Santo de Deus que me ouve nessa noite, Paulo escreve a sua carta aos Colossenses. Daí o capítulo 3, o título é Instruções para uma Vida Santa. Tem muita coisa para aprender dentro desse capítulo aqui, mas eu selecionei, Deus colocou no meu coração estes versículos que nós lemos. E, amados, dentro daquilo que nós lemos aqui, eu quero trazer um estudo nessa noite que vai ter o seguinte tema: 6 coisas que precisamos nos revestir. 6 coisas que precisamos nos revestir. Eu estava vendo o significado de revestir, amados, e eu até fiquei surpreso com uma das definições principais do significado de se revestir, né? Se revestir. Um dos significados, e o principal, é tornar a se vestir de novo. Vou repetir. O significado de revestir, amados, significa tornar a se vestir de novo. Quando eu entendi isso e quando eu vi o significado, me abriu até a mente. Por que Paulo está falando a eles isso? Porque muitas das coisas que nós vamos aprender aqui nessa noite, quando nós nos convertemos, nós recebemos isso. Vamos dizer que daí nós nos vestimos disso. Só que com o tempo, parece que a gente vai perdendo. E daí, por isso que Paulo fala para eles voltar a se revestir dessas coisas. Ou seja, voltar a se vestir novamente do que nós vamos ver aqui hoje. A primeira coisa que nós precisamos nos revestir, né, tornar a vestir de novo, está no verso 12, aonde fala na parte B, diz de entranhas de misericórdia. Mas alguma tradução mais atualizada, entranhas de misericórdia,
é profunda compaixão. Então, se você quiser escrever aí como tópico, você que está no estudo hoje e quer escrever, bota profunda compaixão. Entranhos de misericórdia significa profunda compaixão. Então, amados, a primeira coisa que nós temos que nos revestir é de compaixão. E ele está falando de uma profunda compaixão. Não é uma compaixão simplesmente aparente, mas é algo profundo. Para nós nos aprofundarmos na compaixão. O que é compaixão? É sentir piedade ou sentir a dor e sofrimento de outro. Muitas vezes nós ficamos indiferentes com as pessoas, ou não estamos nem aí para as pessoas, ou eu quero saber da minha vida e o outro dane-se. Por quê? Porque não temos compaixão. E às vezes, principalmente aqueles que já servem a Deus há algum tempo, tinha e não tem mais. E Paulo está escrevendo à igreja, amados, de Colossenses, dizendo: revestimos de uma profunda compaixão. Para nós, amados, como eleitos de Deus, santos e amados, o que eu acho interessante é que ele quer ensinar algo, ele quer aplicar algo neles, mas vamos dizer assim, que ele dá uma levantada na moral deles, dizendo que eles são eleitos de Deus, que eles são santos, que eles são amados, mas que eles precisam se revestir de uma profunda compaixão. Jesus, muitos momentos, eu podia citar aqui muito versículo, Jesus tendo compaixão. Muitas pessoas foram curadas na Bíblia por Jesus, porque Jesus olhou para ela, Jesus viu ela, Jesus ouviu ela e sentiu compaixão por ela. Mas eu não vou usar nenhum desses versículos de Jesus tendo compaixão, mas vou usar duas passagens bíblicas de Jesus ensinando sobre ter compaixão. A primeira, se você quiser marcar aí, eu não vou ler toda ela, senão não vamos ter tempo, mas está em Lucas capítulo 10, versículo 33, quando ele fala do bom samaritano. O que Jesus fala? De um homem que estava andando pelo caminho, de repente caiu na mão dos salteadores, e os salteadores o roubaram, o espancaram, deixaram quase morto. E a Bíblia diz que estava passando por aquele caminho um sacerdote, e viu ele, passou de largo. Veio um levita, olhou para ele, passou de largo. E daí Jesus disse que veio um bom samaritano. Deixa eu trocar de microfone. Esse microfone está dando interferência. Glória a Deus. E Jesus fala que veio um bom samaritano pelo mesmo caminho. E a Bíblia diz que Jesus ensina que o bom samaritano, quando olhou para ele, teve compaixão dele. A Bíblia diz que ele atou as suas feridas, cuidou dele, colocou sobre a sua cavalgadura e levou para uma estalagem e deixou ele na estalagem. Ou seja, Jesus estava ensinando aqui sobre compaixão, ensinando que o sacerdote não teve compaixão, que o levita não teve compaixão, mas o bom samaritano teve compaixão. Então, porque nós precisamos, como igreja, ter compaixão. Porque senão a gente não dá nem para os outros, irmãos. Nós vamos fazer que nem o sacerdote e o levita, vamos passar de largo. Outro exemplo que Jesus cita era a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece a parábola, Lucas capítulo 15, no versículo 20. Já é o retorno dele, né? Mas Lucas 15, a partir do 11, conta a história do filho pródigo que pediu a sua parte de herança, saiu, gastou tudo que tinha. Daí quando estava lá na terra longínqua, teve uma grande fome, estava passeando porcos, e de repente sentiu vontade de comer aquilo que ele estava comendo, e lembrou da casa do pai e voltou. E
mesmo ele perdendo tudo ou gastando tudo, amados. A Bíblia diz no capítulo 15, versículo 20, Jesus ensinando, Jesus falando sobre compaixão. A Bíblia diz que o pai, quando o avistou de longe, teve compaixão dele. Ou seja, Jesus ensinando que mesmo aquele que foi, gastou, fez tudo errado, desobedeceu, se ele voltar, temos que ter compaixão. Então, Jesus ensinando sobre compaixão. Então, amados, a primeira coisa que nós temos que nos revestir é de compaixão. Nós, como eleitos, santos e amados de Deus, precisamos estar revestidos de compaixão. Porque senão, irmãos, se a gente não tivesse compaixão, né, a gente não se preocuparia com ninguém. Com ninguém. Às vezes alguém liga para mim, alguém manda mensagem que está passando por um problema, eu chego a sofrer com a pessoa, irmãos. E com certeza a oração com compaixão é diferente. Porque você realmente está orando porque você está sentindo a dor da pessoa. Agora imagina, eu vou falar por mim, eu sem compaixão. Você liga para mim, pastor, estou doente. Obedeceu. Pastor, eu não tenho o que comer. Eu tenho. Então, orar. Vai trabalhar, vagabundo. Entendeu? Então não é assim, irmãos. Compaixão. A pessoa que tem compaixão, ela sente o sofrimento do outro e se preocupa com o outro, tem piedade do outro, e nós temos que nos revestir de compaixão. A segunda coisa que nós temos que nos revestir, está no verso 12, fala de benignidade. O que é benignidade? Bondade. A segunda coisa que nós precisamos nos revestir como eleitos, santos e amados de Deus é de bondade. Irmãos, e por que nós temos que nos revestir de bondade? Por que nós temos que ter bondade ou ser bom? Porque eu vou dizer para você, o ser humano por si próprio já não é bom. O ser humano por si próprio já é egoísta. O ser humano por si próprio não tem bondade nenhuma, irmãos. A gente vê as pessoas sem Deus, o que acontece? Filho mata o pai, pai mata filho. E assim por diante. Ou seja, mas nós precisamos nos revestirmos de bondade, que é a qualidade de ser bom. Nós temos que ser bom. Entendeu? Tem gente que às vezes, diante de algumas decepções, diga, eu não vou ser mais bom para mais ninguém, eu vou deixar de ser bobo, já mistura bom com bobo, entendeu? Mas, irmãos, bondade é uma característica dos eleitos, santos e amados de Deus. E nós precisamos nos revestir de bondade. Das 6 coisas que nós vamos aprender aqui nessa noite, que nós temos que nos revestir, 4 delas são também frutos do Espírito. É um fruto do Espírito Santo. E bondade é um fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, bondade também é um fruto do Espírito. Do Espírito. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. A importância. Mateus, capítulo de número 12, versículo 35. Olha o que a Bíblia diz. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O que a Bíblia quer dizer com isso, irmãos? Quando você vê alguém agindo com maldade, é porque é isso que ele tem dentro dele. Ou seja, uma pessoa má não pode tirar
de si algo bom. Então, quando a pessoa, irmãos, é uma pessoa mal ou má, é porque é isso que ela tem depositado dentro de si. No versículo 34, que eu não li, fala do que há de abundância no coração, a boca vai falar. E assim, amados, também é o que nós temos dentro de nós, é aquilo que nós vamos proceder. Então, quando alguém faz uma maldade, quando alguém age com maldade, quando alguém é mau, o tesouro dele é mau. O que ele tem depositado dentro de si é mau. Por isso que não faz coisa boa, não tem coisa boa. É um homem ou uma mulher má. Então, nós precisamos nos revestir de bondade. Nós precisamos ser pessoas boas. A Bíblia também fala que uma árvore má não pode dar bom fruto. Não pode dar coisa boa, não pode ter coisa bom de coisa ruim. Então tem gente, irmãos, que não existe bondade nela, porque só existe maldade. Mas nós precisamos nos revestir de bondade, agir com bondade, fazer as coisas por bondade e sermos pessoas boas, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, a primeira coisa que nós temos que nos revestir de profunda compaixão, segunda de bondade, que também é um fruto do Espírito. A terceira coisa que nós temos que nos revestir está no verso 12, benignidade, vírgula, humildade. E eu quero lembrar que revestir é tornar a vestir. Tem gente que era humilde, agora já não é mais. Tem gente que começou humilde, mas já não é mais. Entendeu? Tem gente que começa com humildade, mas deixa a soberba entrar no coração. Entendeu? Às vezes, preste atenção, vou usar um exemplo, mas são muitos. Entendeu? A pessoa está agindo com humildade. Daí você honra a pessoa. Daí você coloca a pessoa para cima do altar. Quando ela chega aqui em cima, a humildade acabou. Entendeu? E a soberba toma conta. Até tá ali embaixo. Eu não estou dizendo que o teu objetivo tem que ser chegar aqui em cima. O teu objetivo tem que ser chegar no céu. Entendeu? Agora, se Deus quiser você aqui em cima, é outra coisa. Porque nem todos vão chegar aqui em cima. E quem não chegar não quer dizer que é inferior ou insignificante. Não, é que Deus tinha alguma coisa aí embaixo. Mas presta atenção. Mas tem gente que até chegar aqui era a humildade. Sim, Senhor, o Senhor deseja, o que o Senhor quer. Entendeu? Chegou aqui em cima. Não, porque eu não concordo. Porque eu também sou. Porque eu também, né? Então, irmãos, nós não podemos perder a humildade e nós temos que nos revestir de humildade. Jesus fala em Mateus 11, versículo 29, na parte B do versículo, que nós temos que aprender com Ele, que é humilde. Aprender de mim, Ele fala que sou manso e humilde de coração. Ou seja, aprenda comigo, que sou humilde. Jesus teve muitas manifestações de humildade. Muitas. Até a entrada triunfal que ele teve em Jerusalém foi uma manifestação de humildade. Porque ele entrou montado num jumentinho. E quando alguém queria reivindicar uma vitória ou queria dizer que era alguma coisa, segundo a tradição, entrava num forte cavalo branco. Ele entrou montado num jumentinho. Quando lavou os pés dos apóstolos, aquilo ali era o papel do servo. Foi um ato de humildade que ele fez. Foi um ato de humildade.
e muitos outros. Então, nós temos que nos revestir de humildade. Soberba, irmãos, que é orgulho, entendeu? Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Tem gente que não pode nem ser repreendido de tanta soberba. Se você repreender, não aceita. Não aceita a repreensão. Porque eu não aceito, porque eu não levo desaforo, porque... Entendeu? Mas nós temos que nos revestir de humildade. Olha o que a Bíblia diz. 1 Pedro, capítulo de número 5, e o versículo de número 5. 1 Pedro 5, 5. Semelhante, vós, os mais moços, sede sujeito aos mais velhos, cingivos de todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você sabe o que significa graça? Favor não merecido. Não entendi, pastor. Então eu vou interpretar para você. Deus vai resistir, amados, aqueles que são soberbos, não vão prevalecer, não vão chegar a lugar nenhum, mas aos humildes, Ele vai dar para eles o que eles não merecem. É isso que o texto quer dizer para nós. Então, Deus resiste aos soberbos. Pode orar. Resisto, não vou fazer, não vou dar, não vou fazer, não vou abrir, não vai ir, não vai chegar, não vai ter. Mas quando ele vê um humilde, a Bíblia diz que ele dá graça, dá o favor, aquilo que não merece. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses, capítulo de número 2, Filipenses, capítulo 2, verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada que você for fazer, faça por contenda e nem por vanglória. Não faça com briga e nem esperando ter glória, receber glória. Mas a Bíblia diz, amados, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu sou melhor, eu sou maior. Está com nada. Está com nada. Amém? Amém. Então, a terceira coisa que nós temos que nos revestir é de humildade. A quarta coisa que nós temos que nos revestir, verso 12, mansidão. Mansidão também é um fruto do Espírito. Bondade e mansidão são frutos do Espírito. Gálatas 5, 22. E Mateus 11, 29, que eu já citei, Jesus diz, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. Jesus diz, aprende de mim que sou manso e humilde. Que Jesus falava, que ensinava, batendo de um lado da face, ofereço o outro. Se te fizerem caminhar uma milha, caminhe 10. Ou seja, amados, mansidão, qualidade de uma pessoa mansa. Nós precisamos nos revestir de mansidão. Eu posso às vezes até ficar bravo, irmãos.
Mas você não sabe o quanto eu sou manso. Se eu não fosse manso, eu tinha dado um soco numa meia dúzia aqui na igreja. E em casa? Em casa dá batida no dia. Pastor Luiz, não estou te entendendo, Pastor Luiz. Entendeu? Principalmente uns tempos atrás aqui na igreja, irmãos, olha. Cruel, né? Eu tive que engolir sapo, irmãos. Engolir sapo. De gente que achava que era homem. Mas se eu pegasse mesmo, eu colocava no meu colo e dava uma surra de cinta. Entendeu? Mas você tem que ser manso. E o pior é que quando ainda você só fala alguma coisa, mas o senhor é pastor. Mas a Bíblia não diz que só o pastor tem que ser manso. É verdade. Todo mundo tem que ser manso. Entendeu? Todo mundo precisa ser manso. E Jesus disse: aprende comigo. Por que ele foi como uma ovelha muda ao matador? Porque ele era manso. Porque se ele não fosse manso, ele ia xingando, brincando. Entendeu? Mas ele foi manso. Ele agiu com mansidão. Às vezes tem gente, irmãos, tem mulheres na igreja que não ganham marido para Jesus por causa que falta mansidão. E tem maridos que não ganham esposa porque falta mansidão. Tem pais que não ganham os filhos porque falta mansidão. Tem gente que dá mau testemunho porque não é manso. Nós temos que ser mansos. Mas sabe o que eu louvo a Deus, irmãos? É que a Bíblia diz que o gadareno, a Bíblia diz que ninguém conseguia amansar ele. Ele quebrava correntes. Mas Jesus foi lá e ele ficou de joelho diante de Jesus. Jesus amansou ele, deixou ele mansinho. Mas ninguém podia com ele. Mas quando Jesus chegou, resolveu o problema. Eu já fui muito irado. Não estou dizendo que eu não sofra nada disso, porque a Bíblia diz que até Deus se ira todos os dias. O problema é não deixar o sol se pôr sobre a tua ira. Irar é do homem. Agora, conter a ira, daí já é divino. Entendeu? Conter a ira, você ter vontade de ir para, como vou dizer, para os finais, ou você querer dar um soco, é a ira. Agora você não dá o soco, daí é divino, irmãos, porque você conteve a tua ira. Entendeu? Você falar é uma coisa, agora você ter vontade de falar é outra. Então nós precisamos de mansidão. A Bíblia diz em Números capítulo 12, versículo 3, que Moisés era o homem mais manso da terra. Sabia disso? Moisés era o homem mais manso da terra. Eu postei no YouTube um vídeo de um doido que disse que viu Moisés. Ele viu Moisés e uma das coisas que ele diz: olha, Moisés tem uma cara de bravo, Moisés é bravo. A pessoa falando, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Mas nem por isso não quebrou a tábua da lei, nem por isso não feriu a pedra quando não era para ferir, entendeu? Mas era o mais manso da terra. Salmo 37, versículo de número 11. Salmo 37. Amém? Amém. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vou repetir. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ou seja, quem não for manso, irmãos, não vai herdar nada e nem vai se deleitar ou ter prazer na paz. Quer herdar a terra, e a terra que eu estou falando é a Jerusalém Celestial, novo céu e nova terra,
você precisa mansidão. Lute contra esse sentimento. Quinta coisa que nós temos que nos revestir. Verso 12. Benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Também é um fruto do Espírito. Então nós temos que nos revestir de paciência. Paciência tem muitas definições, mas a que eu mais gosto é a capacidade de suportar as lutas e aflições da vida sem reclamar. Paciência, amados, é também saber esperar, saber o momento certo. Tem gente que não tem paciência e não sabe esperar e acaba colocando o carro na frente dos bois. Acaba tomando atitudes precipitadas e fazendo coisas que não deve. Então, nós temos que nos revestir de paciência. E muitos tinham muita paciência e hoje já não tem mais. E quando a Bíblia fala revestir, está falando torna a vestir de paciência. Precisamos ter paciência. Vamos ver alguns textos sobre isso. Hebreus, capítulo de número 6, verso 12. Diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Em Hebreus 10:35 diz: necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não jogues fora a vossa paciência, que tem uma grande recompensa, para que depois de fazer a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, a Bíblia diz, nos ensina o quê? Para nós imitar a fé e a paciência daqueles que herdam as promessas. Versículo 15, do mesmo capítulo 6, diz assim, ó: e assim tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Ele alcançou a promessa por quê? Porque esperou com paciência. Ele não reclamou. Ele não ficou questionando a Deus. Por quê? Cadê? Quando será? Não. Ele ficou esperando com paciência. Demorou? Demorou. Mas, irmãos, quanto mais demorar para você receber às vezes alguma coisa, significa que mais você vai viver. Porque Deus não vai dar uma coisa para você hoje para morrer amanhã. Como já foi falado aqui esse tempo atrás, Sara foi mãe com quase 100 anos. Mas viveu até os 145 anos. Ou seja, já estava velha, já tinha perdido já o costume das mulheres. Ou seja, se não fosse a promessa ter demorado, talvez com 100 anos ela batesse as botas e morresse. Mas porque demorou a promessa, ou Deus trouxe a promessa um longo prazo depois, ela viveu muito mais também para desfrutar. Então, tenha paciência. Tiago, capítulo 5, versículo 10. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Toma por exemplo os profetas e aqueles que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos, verso 11, bem-aventurados os que suportaram as aflições. Ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Ou seja,
Jó passou por tudo que passou. Mas olha o que Deus fez depois. É verdade. Olha o que Deus fez depois. Então o que você está passando, às vezes, é necessário por causa daquilo que Deus vai fazer depois. Aleluia. Agora, se você não quer o depois, pede para Deus tirar o sofrimento agora. Diga a Deus, eu não quero nada. Só não quero sofrer. Tá bom. Pode ser que Deus tire o sofrimento, mas você não vai ter o que era para ter depois. Quem está entendendo, diga amém. Amém. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 20. Pois que glória é essa, se quando cometeis pecado, e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência. Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. O que a palavra quer dizer para a gente? Que a gente, quando fazia errado e sofria, nós tínhamos paciência. E hoje, porque a gente faz o bem, a gente acha às vezes que não tem que sofrer. Mas só que quem sofre, amados, por fazer o mal, isso para Deus não tem nada de agradável. Mas aquele que sofre, mesmo fazendo o bem, amados, e sofre com paciência, isso é agradável a Deus. Deus se agrada disso. Isso é agradável a Deus. Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos e o sofreis com paciência, isto é agradável a Deus. Que nós venhamos nos revestir de paciência. Que quando a gente estiver perdendo a paciência, a gente possa dizer para Deus, me dá paciência. Porque eu quero ter paciência. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A sexta coisa que precisamos nos revestir, a sexta coisa que precisamos, está no versículo de número 14, aonde diz: e sobre tudo isso que você tem ouvido até aqui, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade é amor. Em alguma tradução diz o vínculo da perfeição, fala o elo da perfeição. Então, a sexta coisa que nós precisamos nos revestir é do amor. Precisamos nos revestir de amor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo 8: a ninguém deveis nada a não ser o amor. Ou seja, que nós sejamos devedores do amor para com todos. É isso que o texto quer dizer. Entendeu? Alguém pensa que não pode comprar nada fiado ou a prestação porque está devendo. Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que nós, se devemos alguma coisa, nós temos que ser devedores do amor para com todos. Eu devo amor para com você, porque Cristo me amou. Porque Ele me amou, eu te devo também amor, porque eu devo amar você também. Eu não merecia, Ele me amou, então você mesmo não merecendo, eu tenho que amar você também. Então, eu tenho que ser devedor do amor para com você, porque o amor foi me dado também. Da mesma forma, eu tenho que fazer com você. Capítulo de número 13. Um dos capítulos mais importantes sobre o amor na Bíblia. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como símbolo que retira. Seria só um instrumento de barulho.
Pode falar a língua dos anjos, pode falar o idioma dos homens, mas se não tiver amor, é como um instrumento que só faz barulho. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Como assim, pastor? Dá tudo? Se a pessoa está dando tudo que tem, às vezes tem gente que faz isso para se aparecer. Às vezes você vê uma ricaça e doa 10 milhões para um terremoto que aconteceu no país aí. Isso não significa que a pessoa fez aquilo por amor. Às vezes quer aparecer mesmo. Para ganhar mais patrocínio, para ganhar mais ibope, mais fama. O amor é sofredor. É benigno. Também significa bom. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria. Não se ensoberbece. Não se orgulha. Não se porta inconvenientemente. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Nossa, minha mulher não me ama, gente. Minha mulher se irrita comigo toda hora. Nem um pouco. Marcou amor. Não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça. Se alegra com a injustiça. Mas se regozija com a verdade. Se alegra com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. Havendo ciência desaparecerá. Porque um dia não haverá mais profecia, não haverá mais língua, não haverá mais ciência, não haverá mais nada disso. Mas o amor vai continuar na eternidade. Porque lá nós vamos viver o amor de Deus por toda a eternidade. Amém? Amém. Então nós temos que nos revestir do amor. E amor é isso. Amor é isso. Então nós precisamos nos revestir de amor. Porque se nós não nos revestirmos de amor, não teremos amor para dar, não teremos amor para oferecer. Amém? Amém. Então que a gente possa se revestir de profunda compaixão, se revestir de bondade, se revestir de humildade, se revestir de mansidão, se revestir de paciência e se revestir de amor. Se você já teve isso, torna a vestir-se de novo. Torna a vestir de novo. Pega hoje, novinho, e se veste de novo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor.